Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou bem e feliz. Nós nos encontramos aqui outra vez com muita disposição para termos um programa bem gostoso. Eu daqui, você daí, mas juntos na intenção e na vontade de aprendermos uns com os outros. Hoje o nosso tema é um tema que eu quero que repercuta na sua vida prática e que seja na minha também, de todos nós. Nós vamos falar sobre solidariedade, vamos falar sobre altruísmo, vamos pensar um pouco a respeito de como temos sido egoístas. Aqui no consultório de família, nós lidamos com temas relacionados à vida humana, não é? Nas suas lutas, nos seus desafios relacionais, nas suas questões emocionais. Na semana passada nós falamos sobre o desafio de lidar com a timidez, com aquela dificuldade de enfrentar olho no olho, cara a cara e olhar com confiança em si mesmo e confiança de que pode. E então assim nós vamos passando por estes desafios do ser humano. E um dos grandes desafios nossos é que somos extremamente egoístas. E mesmo quando nós estamos adoecidos emocionalmente, nós queremos a qualquer custo sair do estado de adoecimento, mas que o mundo pare e que tudo pare à minha volta, e que eu seja atendida, e que sejamos atendidos em nossas necessidades. E nós permanecemos muitas vezes adoecendo ainda mais nessa condição. Adoecemos também quando nós pensamos somente em nós mesmos. Adoecemos ainda mais quando parece que tudo à nossa volta perde o sentido e só nós existimos. E acontece aquele ciclo vicioso que comumente, popularmente, nós chamamos de só damos conta do nosso próprio umbigo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vimos uma vida de total altruísmo, total abnegação, total entrega. Aliás, é o Deus que se faz gente, vem morar com gente como nós para nos ensinar sobre humildade, sobre altruísmo, sobre generosidade, sobre entrega. E por falar em entrega, sabe aquele texto bíblico que é o coração do Evangelho? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, nem tem palavra para expressar a maneira, a quantidade, a dimensão, a profundidade do amor de Deus. E aí o texto bíblico revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entrega o melhor, entrega a si próprio, se entrega para viver o que viveu aqui. É a maior de todas as lições do universo. Entregar, dar. É confrontar a natureza humana que é de receber, ter para si, somente para si. Então a proposta aqui no programa de hoje é fazer você pensar. Se você tem dado voltas e voltas em torno de si mesmos, preocupado somente com seus problemas, as suas necessidades, o seu casamento, a sua casa, os seus bens, o seu emprego, as suas dores, tá, tudo isso é legítimo, mas dá para abrir um pouquinho a janela da vida e olhar lá fora e ver que tem outras pessoas precisando de você? Não é para abrir a janela e olhar lá fora e ver a desgraça dos outros. Não, não é só para contemplar que os outros também estão carecendo, mas é para olhar lá fora com uma pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo outro? Então, vai ser um bom programa para nós pensarmos juntos. Então é isso. O que você tem feito pelos outros? O que você tem feito para entregar-se aos outros? Mas vamos responder perguntas como uma que já chegou para a gente aqui antes do programa. E quando se aproveitam da minha bondade? Boa pergunta, não é? Então tá. Os meus convidados de hoje eu os apresento. O professor Emerson Cavalheiro já esteve comigo outra vez, volta aqui, ele é teólogo e também é psicólogo e é muito bom tê-lo aqui outra vez no nosso programa. Bem-vindo, professor. Eu estou muito feliz de estar aqui, boa noite a todos os telespectadores. Que satisfação voltar a este sofá abençoado e Obrigada. abençoador. Muito bom estar aqui, obrigado.
E o professor Emerson, além de ser teólogo, professor universitário, ele é escritor, acabei de ganhar um livro dele, parabéns. Obrigado. Livros históricos, ele descreve sobre a soberania divina na condução da história de Israel. Parabéns, que Deus Obrigado. abençoe sempre. Amém. E a minha segunda convidada, já é conhecida da casa, há muito tempo que ela volta aqui para conversar com a gente. Doutora Raquel Fonseca, bem-vinda. Olá, Darleide. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, entrando em sua casa junto com a querida Darleide. Obrigada. Muito obrigada por vir aqui. Raquel, que também é escritora, acaba de lançar um livro, organizar um livro com outros coautores, e Os Segredos do Coaching Cristão. Além de ser escritora, palestrante, viaja, servindo, abençoando. Que Deus te abençoe ricamente. E a todos os autores que participaram desta obra, um beijo. Vocês são muito queridos, muito especiais. Parabéns também por mais essa iniciativa. Um abraço para o Douglas também. Um abraço, Douglas. Vamos que vamos ao nosso tema de hoje. Mas antes, eu vou chamar um vídeo que conta uma história de uma mulher que eu e mais milhares que assistimos aquele vídeo num encontro de mulheres ali em Natal, no Rio Grande do Norte, há 2 semanas, ficamos todas impactadas com a história da Benedita. É uma mulher que simplesmente se entrega para um ofício difícil, mas para ser feliz, fazer a outros felizes e, mais que isso, sempre tendo como tônica principal adorar a Deus, servir a Deus. Acompanhe comigo a história da Benedita e se inspira com essa mulher. Benedita Ramos da Silva, 59 anos, ou simplesmente Benê. Nasceu em São Paulo e há quase 30 anos mora no Rio Grande do Norte. Da vida tem muitas histórias para contar, principalmente das lutas que enfrentou. Mas, dentre essas histórias, ela tira lições e o que a levou a dedicar seu talento através do ofício que aprendeu com seu pai em prol das pessoas. Ao chegar aqui, eu encontrei jovens que não tinham igrejas, não tinham lugar de se reunir, e tinha uma comunidadezinha de 5 jovens que era de Veracruz. E os jovens lá, coitados, eles queriam muito construir uma igreja. Eles tinham uma igreja num galpão. Chovia mais dentro do que fora, né? E aí eu fui fazer a igreja para eles. Eles não tinham dinheiro para pagar. E também não tinham dinheiro para fazer, né? E a gente foi... Tinha dia que a gente ia a pé, daqui para lá, 25 quilômetros a pé. Mas ia construir a igreja dos meninos. Então, a partir daí, eu fiquei emocionada de ver o desejo, o sonho daqueles jovens, né, que queriam muito construir uma igreja, né, e não tinham condição. Daí por diante, eu comecei a fazer. Dedicada, a ex-metalúrgica acorda cedo e já vai para a lida. Sob o sol forte, com as ferramentas necessárias em mãos, a obra começa. Sua rotina na construção civil não é nada fácil, principalmente por ser mulher, mas mesmo assim proporciona sentimentos e realizações que a fazem feliz. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. A felicidade não é ter grandes coisas, e nem é ser grande coisa, e nem é fazer grandes coisas. A felicidade está em você ter poucas coisas, fazer pequenas coisas que se transformam em grandes coisas. O que me motiva é o amor a Cristo e o amor pelas pessoas, né? Quando você constrói uma igreja, você está fazendo com que elas aprendam a amar, aprendam a ser transformadas. Elas são transformadas e elas terão um lugar onde elas vão poder se reunir. Como para tudo tem um preço, às vezes é necessário fazer mais que um esforço. Para construir igreja, para levar o amor de Jesus Cristo para outras pessoas, já fiz muita loucura. E nessas loucuras já vendi um monte de coisa. Gado, cavalo, moto, casa, terreno. E peço também.
E a gente vai fazendo essa luta. E nessa jornada em seu ministério, ela não só se doa, mas também ensina e sonha. Bom, interessante é que eu ensino a arte de construção civil porque meu pai era da roça. E quando ele estava aqui, ele plantava, passava muita necessidade, fome, tinha um senhor que foi lá e ensinou ele a ser pedreiro. E ele dizia assim: hoje eu sou porque alguém me ensinou. Você ensine para que alguém seja. Então é por isso que eu ensino. Eu já ensinei mais uns 20 ou mais, eu nem sei quantos. Tem um bocado deles que já é mestre de obra, tem alguns até que já é engenheiro. Eu me sinto muito realizada quando eu vejo que um jovem, ele vai ter um futuro, vai ter uma condição. Porque aí eles vão ter o pão de cada dia. Eu não pesquei, eu ensinei eles a pescarem. É isso que eu gosto de fazer. E ainda prego, né? O evangelho para eles. Para eles aprenderem que Jesus é que vai ajudar eles a pescar melhor. O meu sonho hoje é um sonho, não é muito grande, mas eu tenho vontade de ter uma igreja assim, onde ela envolva toda a comunidade, onde tem um clube de desbravadores completo, com tudo que eles precisam, né? Que eles possam aprender música, aprender muitas coisas, né? Esse é o meu maior sonho, né? Fazer algo que ajude o próximo, ajude os outros. Porque Jesus disse que quem não serve para servir, não serve para viver, não é assim? Meu ministério é construir igreja e ajudar pessoas. É gente ajudando gente. Cuidar, né, das pessoas. Esse é o meu ministério. E eu gosto de fazer isso. Gente cuidando de gente. Muito obrigada, Andréia Figueiró, lá em Natal, a nossa jornalista que fez esse trabalho, esse vídeo. Obrigada a vocês por compartilhar com a gente essa história. E é isso. Doutora Raquel, professor Emerson, eu acho que tem muito que dizer a respeito dessa vida que é tão inspiradora. Ela compartilha, ensina, põe a mão na massa. E de tudo ela diz: eu sou muito feliz. Faz feliz servir, professor? Ela entendeu o sentido da vida, o sentido da vida de se doar para o outro, de entender que eu não posso estar centrado em mim mesmo, e quando eu me dou para o outro e quando eu contribuo para o bem-estar do outro, eu estou cuidando de mim e estou sendo feliz. Ela não apenas se contentou em construir igrejas, mas ela prepara pessoas para que continuem construindo igrejas. Ela é uma pedagoga, uma professora, e ela diz que não tem formação. Olha que interessante, quanta coisa, no meio de tanta maldade, algumas vezes nós ligamos a TV e parece que vai sair sangue, né? De tanta notícia ruim, tanta tragédia. De repente vem uma história linda, inspiradora dessa, e aí a gente vê que a bondade existe e tem muita gente fazendo coisas boas. É isso. Raquel. Me vem uma porção de ideias quando eu vejo essa mulher e eu me emocionei. Ela tem 59 anos. Então, idade cronológica não tem nada a ver com servir. É o espírito do servir que essa mulher tem. E parece que é por amor. Eu percebi que ela é uma mulher que tem vigor. Professor Emerson, Sim. é a pele brilhando e o sorriso que ela tem. Contentamento. As pessoas acham que é porque tem vigor que ela realiza. Eu vou dizer diferente. É porque esta mulher sonha que ela se torna vigorosa para realizar. E ela não é egoísta, ela sonha e ensina outras pessoas a sonhar e realizar. E ela percebe que isso é uma corrente do bem que vai longe. Ela não tem noção ainda do alcance. Eu fiquei maravilhada com essa reportagem. Precisaria passar mais vezes essa mesma, porque há detalhes aí que merecem ser ressaltados. Do começo ao fim, é uma mulher pronta para servir mesmo. Já chama a atenção. Ela não ter uma formação, ela é uma ex-metalúrgica. Como foi o dia que a dona Benedita... Benedita, um beijo para você. Linda! Sua história impacta, nos faz pensar como foi o dia que você decidiu que faria esse trabalho voluntário.
que faria desta maneira. Viram que ela disse que já vendeu objetos, já vendeu motos, já vendeu terreno, ou seja, ela é desapegada, desapegada. Não é para deusificar a pessoa, mas é para ver Deus atuando na vida de uma pessoa que se dispõe de um jeito tão lindo. É esse o grito que nós queremos dar a nós mesmos, nos desapegarmos mais das nossas coisinhas, das nossas ninharias e das nossas, dos nossos medos, das nossas queixas e lamentos. É para isso, tá? O programa é para isso. Então faz o seguinte, conta a sua história, compartilha, faz a sua pergunta, manda agora para a gente lá na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E nós estamos ao vivo ali também no Facebook. O que você faz? Vai compartilhar para chamar outras pessoas para acompanhar aqui o nosso programa. Estamos ao vivo, tá bom? Lá no Face. Vai lá e compartilha. E você que está com a gente já aproveita e manda aqui a sua pergunta. Por exemplo, já tem uma pergunta que eu até anunciei logo no comecinho. Doutora Raquel, como é que a gente faz para não deixar que as pessoas se aproveitem da nossa bondade? Colocando limites. É a própria pessoa quem permite que o outro se aproveite. Então, há pessoas que nesse aspecto do doar-se, acha que é para fazer isto 24 horas por dia, em detrimento da saúde, do descanso, do repouso, da alimentação e dos relacionamentos familiares, muitas vezes. Jamais o Senhor pede sacrifício. Então, é preciso pôr limites e doar-se. Mas tem gente que quer sugar. Alguém já chegou para você alguma vez, Darleide disse que queria sugar você? Dizendo em palavras não, né? Mas tentando. Professor, pôr limites não é uma coisa fácil. Não é. E principalmente a pessoa tem dificuldade de colocar limite. Talvez pelas crenças que foram sendo adquiridas ao longo da vida, pelas situações que foram sendo impostas sobre essa pessoa e ela não pôde dizer não ou não soube dizer não. Então, lidar com o limite hoje pode ser um ponto muito difícil para ela. Daí a necessidade do autoconhecimento, dessa pessoa buscar ajuda e buscar aos poucos ir enfrentando essa dificuldade de falar não, de não colocar limite. Por quê? Quando a pessoa não consegue dizer não, não consegue colocar limite, o nível de sofrimento é muito alto. Para satisfazer o outro, para agradar o outro constantemente, ela deixa de cuidar de si, de olhar para si, porque o foco é sempre o outro. E isso vai fazendo com que ela vá sofrendo, adoecendo muitas vezes. Então é preciso se autoconhecer. A tomada de consciência, né? Tomar consciência do que eu estou fazendo, o limite que existe nisso, para não deixar o outro aproveitar-se de mim, mas eu estou atenta a isso. Jesus tinha absoluta consciência. Ele sabia que muitas vezes ele multiplicava o pão, fazia o milagre, e era por isso que a multidão o seguia. Mas ele tinha consciência com um propósito e ele alcançava este propósito no coração sincero. Então, olhar para Jesus sempre vai nos dar respostas do limite. O que é o limite? Tomar consciência e saber como fazê-lo. Raquel. Eu acho interessante essa fala do professor Emerson, me faz lembrar que existem pessoas que acham que elas estão servindo. Mas qual é a motivação? Agradar o outro. Você diz, Jesus fazia desta forma. Mesmo sabendo como a multidão pensava, ainda assim, ele multiplicou o pão. Então, o outro pode nem reconhecer, nem agradecer, nem se agradar. Mas quando a motivação é nobre, é pura, é santa, porque envolve o servir, essas questões são deixadas de lado. Então, o vício de querer agradar as pessoas ou se autopromover, então vai muito além da energia, das forças. E essa pessoa precisa de ajuda, como disse o professor Emerson. Pergunta até teológica. A Damares Santos. Nós nascemos bondosos ou nós vamos adquirindo esta qualidade? Bondade é uma qualidade? Professor. Nós vamos entender que tudo que Deus fez é bom, inclusive o ser humano.
Quando Deus criou o homem, viu Deus que era bom. Só que tem uma situação, o homem pecou. Debaixo do pecado, nós entendemos que sim, o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus é bom. Então, o homem pode ser bom e tem condições de ter atos de bondade, embora a sua natureza seja inclinada à maldade. Viu Deus que o homem fez maldade lá no comecinho, em Gênesis, e destruiu tudo com o dilúvio. Mas ele fez um pacto com esse homem. E esse pacto veio se cumprindo, se cumpriu em Cristo, o propósito maior de resgatar esse ser humano. Agora, vamos entender que, embora o homem esteja debaixo do pecado, nós temos Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos praticar atos de bondade e devemos praticar atos de bondade. E a bondade faz parte do caráter. E o caráter, ele é construído. Darleide, quando se vê dentro de um lar pais que são exemplares em relação à bondade, um com o outro, esses filhos vão agregar bondade também, eles têm a oportunidade, porque acontece no lar, é ali que se planta a semente da generosidade, da bondade, e os filhos não têm noção do efeito, mas os pais, sim. Então, esse caráter que está sendo construído deve se agregar ao caráter bondade. Ou seja, dá para ensinar a ser bom e aprendermos a ser bondosos e generosos. É isso que a palavra faz, né? Com atitude simples. Com atitude simples. Sim. No entanto, é o Espírito de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, não é? E um dos frutos do Espírito, um fruto do Espírito, é a bondade, a generosidade. Então, onde há bondade, por meio de Cristo Jesus, então se vê o dom de Deus, que é de doar, é de entregar. Pode ser ateu, pode não ter religião nenhuma, praticou o ato de bondade, não é da natureza humana, é de Deus. Ainda que ele desconheça, não saiba, mas o que é bom vem de Deus. Por isso que fazer bondade, ser generoso, compartilhar, é significar que nós estamos a serviço do Deus que é bom. Quando um jovem rico chamou Jesus de bom mestre, ele disse, bom, só há um que é bom. Então, bom mesmo, somente Deus, somente o Senhor. Se me permite, Darleide, eu achei muito interessante a colocação da nossa construtora de igrejas. Ela disse assim, a minha fonte é Cristo. Isso. Então, veja, quem bebe dessa fonte, quem bebe dessa água, não tem como jorrar outra coisa. Né? Ela experimentou Cristo, bebeu dessa água e ela deseja que essa água alcance tanta gente. Eu fico pensando, quantas crianças são influenciadas por essa mulher, que vem no dia a dia, com 59 anos, já com as marcas da idade, né? Mas lá construindo, pegando na enxada e dizendo, eu quero que as pessoas venham, eu quero que as pessoas conheçam Cristo, eu quero que as pessoas vejam que é possível ser bom no meio de tanta maldade. O exemplo dela está alcançando milhões de pessoas. E aí eu fico pensando, Benedita tem depressão, tem ansiedade, o que será que a Benedita não tem porque justamente vive essa vida de entrega? Com isso não há nenhuma acusação para o que está com depressão, com ansiedade, nenhuma dessas, mas vamos extrair daqui. O que a Benedita, do que a Benedita foi curada ou é prevenida de tal e tal adoecimento ao ser bondosa, generosa? Professor, o que a psicologia também nos diz a respeito dessa atitude proativa, de ser bondoso e generoso no que diz respeito à qualidade de vida emocional? Pessoas que são boas, que constroem, que doam-se para o outro, tendem a ser menos depressivas ou a não ter depressão, ansiedade. Existe um hormônio, ocitocina, que é interessante, que faz com que as pessoas se deem melhor, se relacionem melhor. E a grande verdade é que quem entende que quando eu faço para o outro, eu estou cuidando de mim, essa pessoa, veja bem, não queremos dizer que essa pessoa não está sujeita também a essas questões. Claro. Mas ela encontra um sentido para a vida e ela consegue lidar com essas questões que afligem o ser humano.
Quantas pessoas que estavam em depressão ou sofriam de ansiedade, outras questões emocionais, e quando entenderam que ajudar o próximo faz bem a elas ou fez bem a elas, imediatamente elas continuaram nesse processo e encontraram respostas para as suas angústias existenciais. Então vale muito a pena entender que quando eu faço para o outro, eu estou cuidando de mim. Doutora Raquel. Eu fico pensando no quanto eu tenho compartilhado com as pessoas, ou enquanto palestrante, ou enquanto atendendo pessoas, colocando ali o pilar do servir, do voluntariado. E isso traz cura para a alma, para o espírito e para o físico. Essa mulher toma sol. Tomando sol, ela tem vitamina D. E a imunidade dela deve estar boa. Outra coisa, ela se exercita ao fazer esse tipo de trabalho, mas vai além, a satisfação de ver a satisfação do outro. E é isso que muitas vezes quem está com depressão deixa de enxergar. É fazer a diferença na vida do outro. Então, levanta e vai procurar algo para fazer diferença na vida da outra pessoa. Bem resposta, né? Hoje uma amiga me disse assim, Darleide, ontem eu acordei ansiosa, já chorando, muito angustiada. E ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Orou, pôs um tênis e foi correr chorando. Eu disse, você foi correr chorando? E ela disse, não é isso que você me diz? Fui correr chorando. Ou seja, a gente sabe que tem horas na vida que não existe condição de levantar, de reagir. Então você tem que sobrepor a essa angústia com muito esforço e sair para agir, mesmo que chorando. Sabe aquela história assim? Eu estava morrendo de medo, mas eu fui com medo. Então, em nenhum momento entenda que nós estamos dizendo que alguma espécie de adoecimento, de angústia sua, é porque você não quer fazer nada. Nossa voz aqui é para dizer a você, faça sem querer. Haverá resultado. Você vai colher. Entende? No próximo bloco, queremos continuar essa conversa, para ficar bem clarinho que o nosso interesse é fazer bem a você. Até já! Voltando aqui no consultório e já quero adiantar a você de um presente nosso e queremos que chegue até a sua casa, que esteja em suas mãos, que você possa folhear com muito amor. Nós queremos enviar para você a revista Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. E quando você cuida do seu corpo, você está cuidando da sua mente, você está cuidando do seu coração, você está cuidando da vida, dos seus relacionamentos. Sabia que seu casamento pode melhorar se você começar a cuidar da saúde? Tem muita desarmonia em casa se você começar a prestar atenção na sua saúde, investir no seu alimento, no que você bebe, no ar que você respira, numa atividade física que você faz, no sol que você toma, nas palavras que você diz, os pensamentos começam a mudar, sua atitude começa a mudar e, obrigatoriamente, os que estão à sua volta vão experimentar essas mudanças. E, obrigatoriamente, alguma coisa vai ter que acontecer, porque você promoveu mudanças. Estou certa, doutora Raquel? Está certíssima, eu estou gostando dessa lição de casa. Porque quando eu mudo, o outro muda sim. E, às vezes, muda olhando espantado, dizendo, o que é que aconteceu por aqui? É isso aí. Tá certo assim, Perfeito, professor Emerson? Perfeito. Então, estamos de acordo que você pode entrar em contato com a gente e pedir a sua revista Fique Leve. Daqui nós trabalhamos vários temas. Já que nós falamos ansiedade, já que nós falamos depressão, obesidade, que é uma epidemia mundial e a gente precisa lidar com isso com seriedade. Não é uma questão somente de estética, de saúde pública. Enfim, aí no final nós vamos mandar para você, nós vamos mandar a revista. Aí você vai fazer as lições. Depois você pega os questionários aqui dessa revista, manda para a gente. Nós vamos corrigir. E aí nós vamos enviar para você
Um certificado. Nós vamos certificar de que você é mais uma pessoa disposta a cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar da família. Com isso, nós ficamos mais próximos nessa relação de cuidar uns dos outros, porque esse é o nosso objetivo, amarmos-nos uns aos outros, como Cristo nos amou e como Ele amou. Isso é uma coisa boa de a gente incluir aqui na nossa conversa. Como foi que Jesus amou? Se dando, entregando, abençoando. Então faz isso, liga pra gente. Durante a semana, em horário comercial, você pode ligar e pedir a sua revista Fique Leve, combinado? O número é esse que aparece no seu vídeo, 0 operadora 12 21 27 31 21 31 21, ou pode ser no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pede a revista. Clica no banner, vai abrir um questionário para você pedir, preenchendo com seus dados postais e pessoais, e nós vamos mandar para você. Combinado assim? Então tá, fique leve, fique feliz. Quero mandar um abraço para Marilu e para Madalena, lá de Guarulhos. Um beijo para vocês duas que amam tanto o consultório de família e para todo mundo. Estava dando uma olhadinha aqui nos recadinhos da nossa página no Face. Para Mara Marques, mandando um abraço para você, professor. A Mara mandando um abraço para o professor Emerson Cavalheiro, para Dilma Dias, um abraço para Conceição Barros, para Josimeire, Gersina e tanta gente boa na nossa companhia. Um abraço para os amigos em saúde, em Pilões, em Senhor do Bonfim e região aí na Bahia, onde estivemos no Campilões nesse final de semana. Um beijo para vocês, que Deus os abençoe ricamente e a todas as cidades vizinhas ali, que eu não vou lembrar o nome. Vocês são muito queridos. Muito obrigada, viu, pelo carinho de todos. E vamos continuar aqui a nossa conversa. Vamos continuar porque tem gente interagindo com a gente e querendo saber detalhes sobre o significado de ser altruísta e ser bom e com isso ainda colher resultados de saúde emocional, saúde mental e espiritual também. Doutora Raquel, havia um comentário que durante o intervalo estávamos aqui fazendo. Vai em que direção? Precisamos entender o quê? Entender o que é que leva você a ser altruísta. Qual é a sua motivação? Existem pessoas que dão para receber. Então, elas querem algo em troca. Existem pessoas que dão para tomar o que o outro tem. E existem pessoas que dão e servem por se colocarem no lugar do outro. Isso se chama empatia. Amor é mandamento. Empatia é amor em ação. É o exercício, é a prática do amor. O amor, você pode falar, mas ele se expressa em atos e palavras. Então, eu entendo que o que estamos fazendo aqui hoje é estimulando as pessoas a amar ao próximo. E quando você fala em Cristo e no modo que ele fazia independente da ingratidão do outro. Ele fazia e atendia à necessidade do outro. Há pessoas que olham a necessidade e não se comovem. Outros olham a necessidade e muitas vezes fazem além da necessidade, deixando naquele que recebe um sentimento de inferioridade até e de ser devedor. É preciso cautela nesse ato de dar, para nunca deixar no outro o sentimento de inferioridade ou de incapacidade de retribuir. É interessante pensar, até no ato de amor, de generosidade, nós devemos ter cuidado para não sermos invasivos, não é? Temos que ser cuidadosos com o uso da generosidade. Professor. Sabe que eu estava ouvindo a sua fala e pensando como esse programa, o tema vai na contramão do que está sendo pregado hoje em dia. Nós estamos vivendo um período conhecido como pós-modernidade, onde as filosofias e os pensamentos que norteiam as mentes, né, as pessoas pensam que eu preciso cuidar de mim, eu preciso pensar em mim. O individualismo que domina a humanidade, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor, nem que eu tenha que passar por cima dos outros para alcançar o meu objetivo, para chegar à minha meta, não tem problema. A felicidade sendo proclamada apenas para si, e as pessoas estão entrando nesse pensamento, buscando a autorrealização, sem pensar no outro.
Então, quando na verdade eu entendo que quando eu cuido do outro, estou cuidando de mim, novamente eu digo isso porque é tão importante a gente ter isso em mente, né? E trazer à memória que o tema, que a proposta do altruísmo é fazer sem esperar algo em troca. Fazer porque tem alguém que é semelhante a mim, que pensa, que tem emoções, que tem desejos, que é uma alma, que precisa ser acolhida, que precisa ser ajudada. Então, quando eu penso dessa forma, eu consigo sair desse ciclo hedonista que busca o prazer sobre todas as coisas e o prazer apenas para si, o individualismo, que é pensar apenas em si. Enfim, é trazer a mensagem do Evangelho, trazer os pensamentos de Cristo e fazer a diferença nessa sociedade tão comprometida e tão corrompida em que estamos inseridos. Excelente. Tem uma mãe aqui, no Face, a Cleide, dizendo que tem 2 filhos. Um tem 2 anos, o outro tem 5 anos. E ela diz, como é que eu posso fazer os meus filhos se amarem e serem bondosos um com o outro? Pois eles brigam muito e às vezes querem se bater, me ajudem. Mãezinha, são 2 crianças bem pequenininhas, é assim mesmo, vai ter que apartar, vai ter que ensinar a pedir desculpas, né? Pede desculpas para o irmão, não faz isso, ensinar, repetir, repetir. Agora, dentro do que nós estamos propondo a respeito de altruísmo, leva seus filhos para dividir os brinquedos, doa os brinquedos deles, leva para visitar crianças, outras famílias, para serem generosos com atitude. Eu acredito que, diante disso que foi dito agora para vocês, amor em movimento, tá certo aqui, a mãe pensando nos filhos, mas não somente de eles aprenderem a amar um ao outro ali, é uma fase difícil. Mas, gente, nossos filhos têm muito brinquedo, nossos filhos têm muita roupa, nossos filhos têm brinquedos eletrônicos, nossos filhos têm demais. E a gente ainda acha que é pouco, e por isso que o pai não pode trabalhar menos, a mãe não pode trabalhar menos, porque tem que dar mais. E isso é alguma coisa que nós estamos fazendo que detona até o caráter dos filhos da gente. Eles precisam aprender a lidar com pouco, a serem generosos, a dar, a doar, não serem apegados. E isso onde é que a gente aprende? É dentro de casa. Começa com os pais. Por aí? É isso mesmo. Você se lembra quando você era criança, ou você quando era criança, os alunos levando uma maçã para a professora? E parece que a cada dia, e tinha dia que a mesa da professora ficava com 2, 3 maçãs, e a alegria daquela criança. Quem deu a maçã para a criança levar para a professora foi a mãe. Isso é estimular, isso é ensinar. E a professora agradece. Como é que isso pode ser ensinado desde a infância? Como tratar a professora, como levar um mimo, algo simples, para que essa criança de 2, 3 anos tenha alguém agradecendo a ela. Tem noção que coisa bonita quando um adulto agradece uma criança pelo que a criança fez? Então, isso vai desenvolvendo, estimulando de alguma maneira. Os pais precisam proporcionar essas oportunidades ao filho. Levar mais um lanche para alguém. Fazer atos pequenos de bondade dentro da casa. Fazer atos de bondade para a mãe. Ajudar em alguma coisa em casa. Então, de acordo com a faixa etária, tem atividades que são salutares para essa criança também. Então, desde pequenininho é preciso. E é importante pensar também na falta como algo que constitui a personalidade e que é importante para a vida adulta, né? Essa geração que tem tudo fácil e o ser humano é insaciável, quanto mais tem, mais quer. Então, a criança que tem tudo, o tempo inteiro ganhando presentes novos e sempre querendo algo novo, nunca está bom. Que geração teremos daqui a alguns anos? Uma geração que não sabe lidar com a frustração, uma geração que quer ser atendida o tempo todo, e uma geração que quer ser atendida o tempo todo, quer ter os seus anseios e as suas necessidades supridas, terá dificuldade de olhar para o outro. Porque quando eu preciso ser suprido constantemente, eu não consigo olhar para o outro. O desafio do altruísmo é enxergar o outro. É enxergar que eu tenho 10, eu não vou brincar com os 10 ao mesmo tempo. Então eu posso doar 5, eu posso ajudar aquele que não tem, e nas pequenas atitudes. Evidentemente que há um período da infância que a criança é egocêntrica, ela não quer dividir. E isso é importante para que no futuro ela divida, ela saiba dividir. Mas, a partir do momento em que a criança tem condições, como foi dito com propriedade, de
distribuir, de doar, de ter pequenos gestos em casa com o irmão, com o papai, com a mamãe, com a professora. Ele vai sendo estimulado a isso, aí sim vamos construindo uma geração melhor. E a grande pergunta é: que geração é essa que estamos construindo? Exatamente. É uma geração que, assim, os pais dão tudo de mãos beijadas. Está tudo pronto, os filhos estão com todas as regalias. Não, pobrezinho, meu filho, ele já estuda. Estudar é obrigação, estudar é dever. Claro que estimulado, valorizado, é óbvio, sempre trabalhando com amor, com afeto. Mas pais, outro dia eu perguntei para um garoto: mas por que você mereceria tal coisa? Porque eu tirei boas notas? Não, boas notas é obrigação. O que mais? A gente precisa ensinar aos filhos que a vida vai dar de retorno à medida que você trabalha, que investe. A gente precisa pensar nisso. Então, agora, nesse momento, pensando nos pais, no dever dos pais, ensinarem os filhos a serem bons. Pais, cuidado com tanta festa de aniversário. Cuidado, olha o que a gente faz. É uma ideia que eu acredito a gente deva pensar. Você faz uma festa de aniversário para o filho, você convida todas as pessoas, todas levam presentes, todos são súditos. Aquela criança imatura, ela não faz ideia do que é a vida, já estão todos à sua volta, servindo, cantando, parabenizando, celebrando. Vem cá, nós, no nosso aniversário, recebemos parabéns. Semana passada foi meu aniversário, recebi muitas congratulações, muito obrigada. Mas no fim das contas, eu não fiz nada pela vida. Foi Deus que me deu o dom da vida. Quem merece a celebração é o Senhor. Então, nós deveríamos estar ensinando os nossos filhos a serem generosos, bondosos, porque receberam de Deus aquilo que eles nem mereciam, não faziam nem ideia. Mas nós recebemos nos presentes, o meu eu, o meu eu e meu eu. E tá aí seu filho querendo mandar na casa, pensando que é reizinho, princesinha. Dá dó, né? Porque a vida não tem dó nem piedade, porque ela vai bater de frente e vai ensinar pra gente que se não andarmos na linha, ela não perdoa. Então, mãezinha, paizinho, ensine a seu filho o que é a vida. Menos é mais. Mais amor, aí não. Mais amor, amor que não se dá nem com presente somente. Claro que tem o seu lugar. Claro que o afeto, claro que a festinha, claro que o carinho, claro que o mimo, tudo tem seu lugar. Agora, cuidado. Menos é mais para um ego que já é deste tamanho, como é o meu, o seu e o ego de qualquer criança que nasce nesse mundo caído, né? Então, vamos continuando aqui no nosso consultório e agora quero dizer uma coisa para vocês. Doutora Raquel, antes, uma pergunta. Será que quando nós pensamos, e professor Emerson também, quando nós pensamos em altruísmo, generosidade, nós não temos a tendência de sempre pensarmos em sermos bonzinhos, generosos, só com os pobrezinhos, só com o que não tem? Mas a gente precisa ser altruísta com todo mundo, não generoso com todo mundo em outros aspectos também. Muito bom, muito bem colocado isso. As pessoas, o próximo, o meu próximo, é todo aquele que necessita de alguma coisa. E isso independe de condição social, racial, financeira, socioeconômica. Em todas as camadas sociais existem pessoas que precisam de algo. E se prestarmos mais atenção, há muito por fazer durante todos os dias. Mas aí a pessoa pode, Darleide, de acordo com as características que ela possui, de acordo com os talentos que o Senhor deu, de acordo com os dons, podem servir. E aí servir melhor a sociedade, independente. E vou lhe dizer, existem pessoas que são inteligentíssimas, que são pessoas diferenciadas e carentes de amizade, de oração, de afeto, de ajuda. Existem enfermos nos hospitais que não recebem visita de ninguém. E eu estou falando porque já fui diretora de um hospital de grande porte em São Paulo, que tem 12 andares, centenas de leitos. E existem pessoas que não eram visitadas. Será que tem outras com disposição de ir aos hospitais, de ir aos presídios, de ir às ruas, de ir aos becos? A palavra diz: se vires o nu, por favor, o vista. Quantas pessoas estão precisando. Então, fazer o bem, ele pode ser de maneira estruturada, ele pode ser estabelecido também como essa mulher. Essa mulher, ela tem um objetivo. Ela está construindo templos para
ter a igreja fortalecida, a comunidade fortalecida. Então, uma pessoa ela pode olhar o que ela pode começar a construir. E aí vai ter saúde, sabe? O fluxo que passa a existir dentro dessa pessoa, e fluxo é de dentro para fora, será cada vez maior. Lindo. É bênção. É bênção, sem dúvida. Eu fico pensando na história dessa mulher. Da Dona Benedita? Da Dona Benedita. Deixa eu avisar aqui para o pessoal, se você não estava com a gente logo no começo do programa, nós mostramos a história da Dona Benedita e convido você para assistir as reprises do programa amanhã às 9 da manhã, ou seja, na quarta às 9 da manhã, na quinta às 2h30 da tarde. Conheça a Dona Benedita. É uma mulher simples, corajosa, determinada, que constrói igrejas, tirando... Mulher pobre, tá? Simples mesmo, assim. É uma ex-metalúrgica, mas não tem pobreza de espírito nenhuma. Pensa numa pessoa rica de espírito. Tira do bolso, vende o que ela diz que vende? Moto, vende bicicleta, vende um terreno e vai lá e põe a mão na massa e faz. Inspiradora. Mais uma vez, beijo para você, Benedita, e para todas as Beneditas desse Brasil. Emerson. O que a gente aprende com ela, que muita gente pensa assim, precisa ter dinheiro para ser altruísta, para construir, para fazer, e não necessariamente. Ela nos dá o exemplo de que com o pouco que nós temos, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Onde tem um ser humano, tem alguém que precisa de ajuda, seja rico, seja pobre, seja na área física, pode ser que alguém precise ser ajudado a atravessar a rua, seja na área emocional, social, espiritual. Então nós podemos atingir o ser humano na sua completude. Um outro ponto assim, que me chamou muita atenção na história da Benedita é que, quando ela constrói a igreja, ela constrói para todos. A igreja não é apenas para os pobres ou apenas para os ricos. A igreja é para todos, porque todos precisam de Cristo. Todos precisam encontrar a salvação em Cristo, naquele que se doou. Né? E interessante que, quando ela faz isso, ela constrói autoestima, porque aquela pessoa que não tinha onde cooperar, onde congregar, onde ouvir sobre Deus, o Criador de todas as coisas, ela vai encontrar uma casa linda, paredes, um piso, um altar. Veja, isso fortalece, assim como nós, quando chegamos em casa e vemos a nossa casa bem arrumada, isso nos faz um bem tão grande. Quando alguém sai de uma situação de extrema pobreza e consegue a sua primeira casinha, por mais simples que seja, aquilo dá um senso de importância, de grandeza tão grande para ela, para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. Quando essa mulher é altruísta, ela constrói para o físico, ela constrói para o emocional, ela constrói para o espiritual, para o social, ela constrói para a eternidade. Que lindo, belíssima reflexão. É isso mesmo. Sabe que aqui no livro de Isaías, no capítulo 58, que inclusive é o capítulo que nós deveríamos ler com mais frequência, nós deveríamos ler e meditar neste capítulo mais vezes, porque ele nos instrui a respeito da vida prática, da piedade prática, do amor prático, como bem dizia a doutora Raquel. E o profeta Isaías, ele vai falando a respeito da observância do verdadeiro jejum. E num dado momento ele traz a seguinte palavra que tem a ver com tudo que nós estamos dizendo, e está contido neste capítulo 58. Mas eu quero chamar a atenção para o que está escrito no verso 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ou seja, ser altruísta é trabalhar pela liberdade, pelo bem do outro. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Não te escondas. Não te escondas quer dizer, às vezes eu fujo de um e de outro para não saber. Eu pergunto se você vai bem e quero uma resposta social, mas não me conta, eu não estou com tempo de parar para te ajudar. E ele diz, então, se fizeres isto, romperá a tua luz como a alva. Se fizeres isto, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá,
eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça, se tirares do meio de ti a acusação e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Essa é a minha inspiração para nós fazermos aqui o programa de hoje, por isso eu os convidei. Para nós fazermos os nossos amigos e a nós mesmos também pensar a respeito da palavra de Deus. Porque não é a psicologia ou nenhuma outra linha, por mais valor que ela tenha, e tem o seu lugar, e devamos considerá-la sim, ou qualquer área do conhecimento humano. Mas a palavra de Deus, acima de tudo e de todos, está nos dizendo: se fores bom na prática, se verdadeiramente compartilhares o pão, o alimento mesmo da tua mesa, a roupa, cobrires o nu, ajustares a vida de alguém, se acolher alguém na necessidade dele, você dirá: Senhor, e ele dirá: eis-me aqui. E você dirá: Senhor, eu careço. E ele diz: a tua luz romperá, a tua justiça irá adiante de ti. Fica tranquilo, eu estou contigo. Então desejamos isso para você e para a sua vida. Pastor, o que mais dizer para nós finalizarmos o programa de hoje, motivarmos as pessoas que estão adoecidas, fraquinhas, tristinhas, a terem coragem de se levantar por esta palavra e pelo Espírito de Deus e servir para ser feliz? Experimente fazer algo para alguém. Você vai ver como muita coisa vai mudar no seu interior. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É muito sério isso. Pensemos no próximo, pensemos como Deus pensa. Isso é muito importante. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, professor, escritor, pastor. Obrigado. Que Deus o abençoe ricamente. E Amém. Cantor também, não é? Isso. Ou seja, usando todos os dons para servir. Sim. Muito obrigada. Raquel, querida. Há um grande número de pessoas que assistem o seu programa que têm influência. Eu vou deixar uma sugestão para você hoje. Que tal se você, uma vez por semana, selecionasse alguém do seu relacionamento e fizesse um contato perguntando: posso fazer algo por você? O que você precisa na sua área profissional para ir melhor ainda? No seu comércio, na sua vida? Uma vez por semana, quem sabe? Ou 2 vezes por semana? Ou quem sabe essa pessoa poderia usar as redes sociais para achar duplas de pessoas onde esta está procurando por um produto, por algo, por um trabalho, e essa está oferecendo. E fazer essa ligação. O Senhor nos quer como pontes em relação umas às outras. E isso é possível. Darleide, nesses tempos de redes sociais, nesses tempos onde o mundo tornou-se menor e nós podemos alcançar pessoas de todos os lugares, sempre há alguém precisando de algo que alguém tem. E esse alguém pode ser você. E se você for a resposta de uma oração? E se você orar e disser: Senhor, usa-me, e hoje me diga a quem posso servir? O Senhor responde. Amém. A quem irei? Envia-me a mim. Envia-me a mim. Que Deus continue enviando vocês para abençoar a outras e compartilhar com os dons e com o serviço. Parabéns pelo novo livro também. Um abraço, que Deus seja contigo sempre. Posso mandar um abraço para Manaus? Manda. Já ia esquecendo. E para a Giane e o Antenor, onde eu estarei lá esta semana, com a permissão do Senhor, e ficarei por 10 dias fazendo uma missão em Manaus. Lindo. Deus te abençoe. Aos missionários, aos que vão às terras distantes, que Deus os abençoe nos desafios. Mas os missionários dos que estão à volta, nos que cumprem a missão dentro de casa, na esposa que serve alimento aos filhos, no marido que sai para trabalhar, nos 2 que saem para buscar o pão, nos filhos que ficam, nos cuidadores, os velhinhos, os que já estão cansados de tanto servir, que o Senhor dê vigor a todos e continuemos dispostos a olhar menos para o nosso umbigo e mais para a necessidade do outro. Não sabendo como fazer, olhe para Cristo e faça exatamente como Ele fez. Porque, afinal de contas, não é só o caso de dizer amai-vos uns aos outros.
como amam a si mesmos, mas a grande verdade é amar ao próximo como Cristo nos amou. Que Deus te abençoe e até a semana que vem aqui no nosso consultório de família, querendo sempre aprofundar o tema família como um laço de amor entre Deus e nós, nos ensinando que é numa pequena comunidade que a gente aprende a ser gente e aprende a ser feliz. Ensine aos seus filhos, ensine ao seu marido, marido ensine a sua esposa, não somente com palavras, mas com gestos de generosidade. Até o próximo programa.